O ministro do STF, Alexandre de Moraes, decretou no início da noite de ontem a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL. A decisão foi justificada pelo descumprimento da medida cautelar que o proibia de veicular conteúdos nas redes sociais. Segundo Moraes, Bolsonaro utilizou os perfis de seus filhos nas redes sociais com conteúdo de ataques ao STF e apoio à interferência estrangeira no judiciário brasileiro. Ontem, durante o programa 98 Talks com Paulo Leite e Gustavo Figueroa, a professora de Direito Constitucional do Uniarnaldo, Virgínia Machado, comentou sobre o caso. Vamos ouvir. A gente tem que entender que, uma vez que a lei estabelece a possibilidade das cautelares, ela também estabelece que, se essas cautelares forem descumpridas, podem-se aumentar a força do rigor desta lei. E aí a gente tem uma nova medida cautelar mais severa até a gente chegar na pior hipótese, que é a prisão preventiva. A partir do momento que o ex-presidente, ele primeiro foi naquele movimento que teve na Câmara dos Deputados durante o recesso parlamentar, mostrou a tornozeleira, aquilo já gerou um embaraço bem grande, porque foi veiculado, aí começaram a se discutir quais os limites da cautelar de Bolsonaro aparecer em rede social, ou qual o limite de Bolsonaro aparecer em público, e Alexandre de Moraes vem, explica e fala quais os limites, A minha análise aqui, deixo bem claro para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores, ela é técnica, ok? É só para que todo mundo me entenda perfeitamente. Na sequência, a gente teve os atos de ontem, como você disse, com um grande número de apoiadores do ex-presidente e talvez pessoas também insatisfeitas com a realidade política, econômica, social, enfim, do país. Mas, naquele momento, o filho do Jair Bolsonaro, o Flávio, lá em Copacabana, ele faz uma espécie de chamada de vídeo, E alguém parece que ainda grava o ex-presidente na casa dele, dando essa, vamos dizer, fazendo essa live, vamos chamar assim, de uma forma bem popular. Se a gente pegar a decisão do Supremo Tribunal Federal, é importante que a gente qualifique que a decisão não é do Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes é uma pessoa que pertence a uma instituição, e a instituição é que julga, Então, a decisão do Supremo falava que ele não poderia participar desse tipo de evento, nem estar em redes sociais por si ou por terceiros. Hoje, quando me foi perguntado mais cedo o que eu achava que poderia acontecer, eu falei, olha, pode ser configurada uma quebra da cautelar, das cautelares que ele estabeleceu. Uma vez que quebra-se cautelar, o que a lei fala é que a gente precisa aumentar o rigor para demonstrar ao réu que ele está cometendo delitos no momento de infringir. Então, a prisão domiciliar vem com esse objetivo. Se ainda assim, e aí eu poderia imaginar, se Virgínia, ele violar domiciliar, ele pode ter uma preventiva decretada. A professora Virgínia comentou quais os próximos passos para a defesa de Jair Bolsonaro. Olha, a defesa ela tem que cumprir o seu papel, e é um papel constitucional importantíssimo. A gente fala dentro da ampla defesa, um dos princípios constitucionais do processo penal e do direito penal em si, do processo de uma maneira geral falando, ele é sagrado. Então, a defesa ela tem que ir. Se eu fosse da bancada da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, claro que nós iríamos até o Supremo em vias recursais, solicitando a quebra dessa medida cautelar, da revogação dessa cautelar, da prisão domiciliar, falando que não houve a violação, imaginando eu como tese de defesa, tá? Não houve a violação das cautelares que o judiciário viu que porventura que foram violadas. Cabe à defesa fazer isso, entendeu? E não está errado. É importantíssimo que a gente entenda que o processo é um diálogo entre acusação e defesa. E esse diálogo ele é composto de provas, em que são analisadas pelo judiciário. Então, quem fez o pedido de prisão, quem fez o pedido de aumento da gravidade das cautelares, por exemplo, foi a PGR, a Procuradoria-Geral da República, no sentido de que houve, na visão da PGR, algo que colocasse as cautelares sob cheque. Cabe agora à defesa falar, não aconteceu isso. Inclusive, eu antes de entrar no ar, estava lendo alguns periódicos aqui, estavam falando que a defesa foi pega de surpresa, ficou perplexa, que não estava esperando essa medida do Supremo Tribunal Federal de decretar a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro.
E foi justamente isso que disse a defesa, Joãozinho, né? Declarou que foi surpreendida com a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Segundo os advogados, Bolsonaro não descumpriu a medida cautelar que o proíbe de usar as redes sociais, incluindo perfis de terceiros. Por meio de nota, os advogados afirmaram o seguinte, abre aspas, a defesa foi surpreendida com a decretação de prisão domiciliar, tendo em vista que o ex-presidente Jair Bolsonaro não descumpriu qualquer medida, foi o que afirmou os advogados que completaram. A frase "Boa tarde, Copacabana, boa tarde, meu Brasil, um abraço a todos, é pela nossa liberdade, estamos juntos", não pode ser compreendida como descumprimento de medida cautelar, nem como ato criminoso, que afirmou a defesa do ex-presidente. Os advogados também disseram que vão recorrer da decisão. E o Departamento de Estado dos Estados Unidos, órgão equivalente ao Itamaraty brasileiro, condenou na noite de ontem a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro e prometeu punições a quem auxiliar ou incentivar o ministro a continuar nessa direção. Em nota publicada nas redes sociais, o Escritório para Assuntos do Hemisfério Ocidental se referiu a Moraes como violador de direitos humanos e disse que ele coloca restrições à capacidade de Bolsonaro de se defender em público.